Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde, Ele fala conosco. Como Gil falava aqui, Deus Ele é fiel. Ele está conosco em todo o tempo. Nós temos falado muito, ouvido muito aqui sobre decisões. Eu queria falar sobre isso também, mais um pouco, eu vou começar falando sobre esse texto de Daniel, mas deixe sua Bíblia aí à mão, eu vou ler outros textos também, para que a gente possa meditar sobre isso. Vou começar lendo Daniel, capítulo de número 2, e depois a gente vai lendo outros textos. Você já achou Daniel? Daniel, apóstolo de Jesus. Daniel era apóstolo de Jesus? Não, né? Ainda bem. Você está atento. Daniel foi um profeta de Deus no Antigo Testamento. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler só o trecho que me interessa. É um texto que muitos de nós conhecemos. Então diz assim, versículo 12, diz assim: ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel, perguntando a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui nessa noite e queremos te louvar e te bendizer por esse privilégio que temos de estarmos na tua casa nessa segunda-feira para orar, Senhor, para buscar a tua face, porque sabemos que vem resposta do Senhor para as nossas vidas. Então que o Senhor fale conosco, que o Senhor responda orações, que o Senhor dê direção através daquilo que vamos orar e ministrar nessa noite, e que seja bênção para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Assim como esse texto que lemos, não foi só Daniel e seus amigos abençoados, mas todos que estavam ao redor deles, todos os sábios da Babilônia receberam o livramento. Então, Pai, abençoa nossas vidas e através de nós, abençoa aqueles que estão ao nosso redor, para a honra e glória do Teu nome. Que caia por terra toda e qualquer resistência, todo espírito contrário, não tem vez neste lugar, que seja repreendido e bata em retirada, em nome de Jesus. E nós declaramos que o Espírito Santo de Deus, e somente Ele, tem total liberdade para se mover neste lugar e fazer se cumprir a vontade do Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A vida, querido, que nós vivemos, ela é feita de decisões. Algumas decisões mais importantes do que outras, mas a vida ela é feita de decisões. Nós é que decidimos, por exemplo, que viríamos hoje ao culto. Talvez você veio por uma obrigação. Estou escalado, tem que ir. Talvez
Você veio porque você quer orar, tem uma necessidade, vou ao culto de oração. Talvez você veio por prazer. Eu me lembro de um pastor que dizia que se o pastor, se o obreiro, se o servo de Deus não aprende a orar pelo prazer e pela alegria, Deus leva ele a orar pela escola do sofrimento. Aí ele aprende a orar, ele aprende a clamar. Então, foi uma escolha que nós tomamos, vir à casa de Deus. Se você olhar para esse irmão, para essa irmã que está aí próximo a você, a roupa que ele está usando foi uma escolha. Talvez uma escolha simples, acordou muito cedo, pegou a primeira camisa que estava por cima. Talvez, se você reparar, não está nem combinando nada, está tudo descombinado, porque foi a primeira que pegou. Mas foi uma escolha? Foi. A vida ela é feita de escolhas. A vida ela é feita de decisões. E eu queria que nós pensássemos sobre isso, porque orar também é uma escolha. Orar também é uma decisão que nós tomamos. E essa é uma decisão importantíssima que precisa ser tomada diariamente nas nossas vidas. E eu vim a esse texto aqui de Daniel, porque muitos de nós conhecemos esse texto. O rei teve um sonho, e ele queria que os sábios ali, os religiosos da época na Babilônia, interpretassem o sonho que ele teve. Mas só que ele queria algo inusitado. Ele queria que os sábios interpretassem o sonho sem falar qual era o sonho para eles. Como é que eles vão interpretar se ele não falou qual era o sonho? Quem é que tem como sondar e saber a mente do rei? Como ele não obteve a resposta que queria, ele decidiu mandar matar todos os sábios da Babilônia naquele tempo. Inclusive Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que são os nomes hebraicos daqueles que você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes mais conhecidos. Então, no meio dessa situação de crise, no meio dessa situação de risco de vida, em que eles poderiam morrer, Daniel, ele não fugiu, por exemplo. Daniel, ele não teve uma atitude desesperada como, por exemplo, Saul teve diante de uma situação complicada. Saul teve a brilhante ideia: vou tirar a minha própria vida. Eles não pensaram isso. Mas Daniel, ele decidiu em orar, buscar a Deus, porque ele pensou que aquela situação, embora inusitada, embora fosse impossível dele, Daniel, saber qual foi o sonho do rei e depois interpretar, ele sabia que em Deus havia uma saída, ele sabia que em Deus havia uma solução, ele sabia que Deus respondia a oração, e em Deus, se ele orasse, ainda algo poderia acontecer. Então ele tomou uma decisão. Ao invés de desistir, ao invés de tentar fugir, ao invés de tentar falar com o rei para mudar o coração do rei, ele decidiu falar com Deus. E a gente sabe qual foi o final da história. Deus respondeu, e ele, seus amigos e todos os sábios da Babilônia tiveram um grande livramento, porque alguém decidiu orar. Alguém decidiu buscar a Deus numa situação inusitada. Nessa noite, talvez você esteja vivendo situações na sua vida que às vezes aos olhos humanos não tem saída, não tem solução. Talvez uma situação te surpreendeu chegando na sua vida de forma rápida, urgente, e você lida com essa situação como? Antes de qualquer coisa, eu quero te encorajar a orar. Antes de desistir, antes de se precipitar, antes de fazer qualquer coisa que possa trazer problemas para a sua vida, a primeira decisão é a decisão de apresentar a Deus, é a decisão de falar com Deus, é a decisão de apresentar a Deus as nossas questões, para que dele venha a solução, para que dele venha a saída, amém? Nós cremos num Deus que faz o impossível acontecer. Nós cremos num Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe. Então eu preciso falar com Deus. E isso é uma decisão que a gente toma. É uma decisão que a gente toma e deve tomar diariamente.
até que a oração faça parte do nosso cotidiano, faça parte da nossa vida. Então a primeira decisão que a gente precisa tomar hoje é decidir orar. Será que eu oro constantemente? Ou eu só oro quando eu venho à igreja? Ou eu só oro quando eu venho ao culto de oração? É uma decisão que precisa ser tomada, queridos, para que isso faça parte do nosso cotidiano diariamente. Talvez você chegou aqui com uma situação que às vezes a gente pensa, eu também penso, para que orar? Já está decidido. Nem adianta orar por aquela pessoa, ela não muda. Nem adianta orar por essa situação. Muitas vezes nós não oramos porque a gente já não tem mais esperança de que mude nada. Mas eu venho aqui da parte de Deus dizer algo para você. Uma oração, decida orar, porque uma oração pode mudar todas as coisas. Amém. Uma oração pode mudar sentenças, decretos até de reis, decretos e leis que foram estabelecidas. Uma oração pode mudar. Então nessa noite, decida pela oração. Como dizia, né? Ele já não está mais na terra, Deus já o levou, mas dizia um pregador que eu não posso, ele dizia, né, fazer nada maior até ter orado. Depois que eu orei, aí eu posso fazer outras coisas. Mas até orar, o principal é orar. Para eu apresentar a Deus, para eu pedir direção de Deus, para eu ver o milagre de Deus nessa situação. Então nessa noite, talvez seja uma noite que a gente precise reavivar a nossa vida de oração. Talvez seja a noite da gente trazer a oração para o nosso cotidiano. Orar é uma decisão, queridos. Eu decido o horário de orar. Eu decido trazer oração para a minha vida. Não pense você que vai vir um anjo do céu para dizer para você orar. Os mais pentecostais e espirituais vão dizer aqui para mim, não, pastor, Deus me acorda às 3 horas da madrugada todos os dias para orar. Glórias a Deus, porque Deus te acorda. Mas se você não levantar, meu irmão, se você não orar, de que adianta Deus te acordar? Quem está falando para você é alguém que Deus já acordou de madrugada para orar e virou para o lado e dormiu. Não orei. Não vou mentir para você. Não orei. Falei, Deus, o Senhor entende, estou cansado. Então, orar é uma decisão, querido. Que embora Deus te acorde, Deus faça, um anjo apareça, mas se você não decidir orar, se eu e você não decidirmos inserir a oração no nosso cotidiano, nada acontece. Então, um convite de Deus para nós nessa noite é: priorize a sua comunicação com Deus. Priorize a sua vida de oração com Deus. Priorize apresentar as suas situações diante de Deus, para que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Será que eu posso fazer uma oração por mim, por você? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, nós estamos aqui. Como muitos dizem, o diabo não tem medo das nossas escolas bíblicas, o diabo não tem medo dos nossos louvores, o diabo não tem medo das nossas pregações, mas o diabo ele teme um povo que ora e faz essas coisas, porque a oração é o que traz a vida, é o que traz a presença de Deus, é o que traz a nossa comunhão com Deus, para fazer essas coisas de forma eficiente. Então nessa hora, nos ajuda a organizar a nossa vida, Deus, para que a gente possa orar. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, aqueles que quiserem, mas que não falte oração nas nossas vidas. Toda ação maligna contra as nossas orações, tudo aquilo que o inimigo faz para nos distrair, nos tirar da oração, que caia por terra, Pai, na autoridade do nome de Jesus. E que, como diz a Tua palavra, que é o Senhor quem opera tanto o querer quanto o realizar, nessa noite, coloca o querer nos nossos corações para orar, Pai. E nos ajude a realizar isso. Nos ajude, Pai. Porque, como eu dizia até aqui na intercessão, a nossa carne, a nossa natureza humana tendenciosa ao pecado, ela não quer orar. Ela quer ficar acomodada, ela quer não fazer nada. Então nos ajude a nessas horas
deixar que o teu Espírito nos guie, deixar que o nosso Espírito fale mais alto, para que nós possamos fazer a oração, porque orar é uma atividade espiritual, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos leva de volta ao momento de oração, nos leva, resgata o nosso tempo de oração, Pai, e nos ajude a viver em comunhão na Tua presença. Seja que situação for, Pai, ainda que seja impossível aos olhos humanos, nos ajude a ir à oração, Pai, ainda assim, e apresentar essas situações diante do Senhor, porque no Senhor milagres acontecem, oração muda situações, muda circunstâncias, Deus se move pelas orações do teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu queria ir a um outro texto com você. Se você não achar, não tem problema, eu vou ler para você. Mas é Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 é um texto que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. E nos versículos 4 e 5, que todos nós conhecemos, Pedro e os seus amigos, né, seus companheiros ali de pesca, haviam tentado pescar a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Depois de Jesus utilizar o barco lá para pregar essas coisas, todo mundo quer entrar nesse mérito hoje, mas depois de ele utilizar o barco, ele vira para Pedro e os discípulos e diz: Pedro, vamos agora para o mar, mas não vamos no raso, não, vamos lá no fundo e lance as suas redes para pescar. E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Oração é uma decisão, queridos. E crer, confiar em Deus, também é uma decisão que nós precisamos tomar. E nós estamos vivendo conflitantes com relação à nossa realidade todos os dias. Todos os dias nós somos conflitados a crer ou a viver de qualquer jeito. A crer e confiar em Deus ou tentar agir na força do nosso braço. A crer e confiar em Deus ou tentar agir segundo aquilo que o mundo diz, segundo aquilo que as pessoas dizem. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: creia em Deus. Amém? Amém? Hebreus capítulo 10 diz que a nossa confiança em Deus, ela tem um grande galardão, ela tem uma grande recompensa. Todos aqueles que confiaram em Deus, eles não foram frustrados, eles foram abençoados, eles foram felizes, eles foram recompensados por Deus. Então Deus nessa noite está nos encorajando: decida confiar, decida crer, decida acreditar em Deus. Amém? Amém? E essa confiança em Deus, essa fé em Deus que nós somos encorajados a agir constantemente, preste atenção, muitas vezes aquilo que Deus nos pede conflita com a realidade. Por exemplo, Abraão, quando Deus o chamou, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Você iria, irmãos? A tua terra, a casa dos teus pais é algo natural, é algo material. Ele via qual era a casa. Ele sabia qual era o terreno da sua família. Ele conhecia aqueles que eram da sua família e sabia qual era a herança que a ele pertencia. Era algo palpável, era algo visível. Agora, ir para uma terra que Deus ainda havia mostrar, que terra era essa? Qual era o comprimento da terra? Era uma terra boa? Era melhor do que essa? Olha o conflito, querido, que nós constantemente temos. Às vezes Deus nos pede algo e a gente pensa: será que vai valer a pena? Eu estou conflitando com aquilo que eu vejo, com aquilo que é material, com aquilo que está diante dos meus olhos, com aquilo que Deus está prometendo, que eu não estou vendo, que eu não sei onde é, que eu não sei como é, mas que Ele está dizendo que é bom, que é o melhor para mim.
Todos nós estamos diante de uma situação como essa, queridos. Constantemente escolhendo entre aquilo que Deus está falando conosco e entre aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, a salvação. Nós estamos conflitando, como Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la. Nós estamos chegando na época do carnaval aí, quantos estão satisfazendo seus prazeres momentâneos aqui na terra para alcançar a sua própria vontade? Nós somos chamados a abrir mão da nossa própria vontade, sacrificar o nosso eu para viver uma vida na eternidade, que a gente ainda não viveu. Deus nos deu algumas orientações na Bíblia, mas a gente não sabe exatamente como é. Conflito de fé, queridos. Aquilo é o meu prazer, a minha vontade é algo palpável, é algo que eu posso ver, é algo realizável. Mas eu estou sendo chamado a viver por uma fé num Deus que está realizando coisas extraordinárias. Como disse o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nessa noite, o convite de Deus para nós é: será que você está vivendo um conflito de fé? Será que diante de situações que você está vivendo, Deus está falando contigo? Creia, confie, haja por aquilo que eu estou dizendo, siga o caminho que eu estou apontando. Ah, Senhor, mas esse não é o caminho mais lógico. Pode até ser. Mas se é o caminho de Deus, é ali que tem a vitória para a sua vida, é ali que tem a bênção para você, e não só a bênção para você, mas é ali que você também pode ser um instrumento de bênção para o outro. Diga amém. Então, diante disso, a fé ainda é uma decisão. A fé ainda é uma escolha. Ah, eu estou esperando sentir algo. Não, meu irmão. Tu não vai sentir nada, não. Se Deus já está apontando um caminho para você, Ele está esperando você decidir pelo caminho que Ele te apontou. Amém, meu irmão? Amém. A gente quer esperar sentir, a gente quer esperar o anjo descer do céu, Jesus vai aparecer para a gente, e Deus está dizendo: já deixei minha palavra, já deixei minha orientação, já falei com você. Espera mais o quê? Faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Siga a direção que eu estou mandando você seguir. Ah, mas é o contrário, mas não é lógico. Mas quem disse que Deus respeita a lógica? A lógica humana não é a lógica de Deus, não. A lógica humana é os sábios, os fortes. A lógica de Deus é: eu escolhi os fracos, eu escolhi os loucos, eu escolhi aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. A lógica de Deus é diferente, querido. A lógica de Deus: quem quer ser o maior, seja como o menor e sirva aos outros. É a lógica de Deus. A lógica dos homens é diferente. Então, o convite de Deus para nós é: decida confiar. Decida o caminho da fé. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua confiança em Deus. Ela tem um grande galardão para a sua vida. E eu, olhando para isso, nesse pensamento de que a fé é uma decisão que precisa ser tomada, é uma atitude que precisa ser tomada, perseverar na fé também é uma decisão. Eu não posso agir pela fé e desistir. Eu lembro de um texto, eu marquei até aqui, Josué capítulo 6, aquele texto que fala das muralhas de Jericó. A gente conhece a história. O povo teve que rodear a cidade pelo menos uma vez por 6 dias. Depois teve que rodear no 7º dia 7 vezes. Então exigiu deles uma perseverança na caminhada. Exigiu deles uma perseverança na fé que eles tiveram. Exigiu deles uma perseverança, você se manter, uma continuidade na decisão que já foi colocada. Quantos de nós, queridos, desistimos
diante do primeiro embate? Quantos de nós desistimos diante do primeiro desafio? Quantos de nós desistimos diante da primeira palavra de desânimo? E Deus está dizendo para nós, precisamos decidir crer no Senhor, diga amém. E precisamos decidir permanecer na fé. Diga, eu estou aqui, Senhor, me ajuda. Permanecer, queridos. Não adianta só começar bem. Eu preciso concluir a carreira. Eu preciso chegar até o final. Quantos de nós conhecemos pessoas que iniciaram bem a sua carreira? E cadê elas hoje? Algumas pessoas que a gente até olhava para elas e dizia, não, esse daí tem futuro, esse daí é uma bênção. A gente olhava assim, aquele ali é até melhor do que eu. Poxa, glória a Deus pela vida dele. Cadê ele hoje? Perseverança na fé, que é uma decisão que a gente tem que tomar diariamente. Perseverança em continuar crendo, continuar trabalhando, continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mesmo sem ver nada acontecer, mesmo sem ver mudança nenhuma, eu continuar perseverando, porque uma hora Deus vai fazer com que essa muralha caia, uma hora Deus vai fazer com que esse milagre aconteça, uma hora Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, uma hora essa barreira do impossível vai cair por terra, e aquilo que é impossível aos meus olhos vai se tornar possível, mas eu preciso orar e perseverar em oração, eu preciso crer e continuar com atitude de fé, mesmo quando nada acontece. Talvez esse seja um dos maiores desafios da fé. A gente fala muito sobre resposta de oração. E você orar e um milagre acontecer, a pessoa ficar curada é maravilhoso. Ou você mesmo ficar curado é maravilhoso. Isso é uma manifestação de fé. Mas às vezes você continuar doente e servindo ao Senhor com alegria, continuar ao Senhor doente e estando na casa de Deus mesmo com mais esforço, você continuar doente e continuar levantando as suas mãos e bendizendo o nome do Senhor e ainda com alegria servir ao Senhor, isso, meu irmão, também é uma atitude de fé, de esperança em Deus, de que a nossa vida não está restrita ao nosso tempo presente, às circunstâncias que vivemos, mas a nossa vida está restrita ao amor e à graça de Deus que é derramada sobre nós, independente das circunstâncias. Diga glória a Deus por isso. Então persevera na oração, meu irmão. Mas nada mudou, persevera na oração, persevera na fé, continua decidindo por Deus. Diga amém. Amém. E eu preciso perseverar, querido. O relógio me desconverteu, não é só o relógio que está desconvertido, não. Eu me desconverti agora a olhar pelo relógio. Eu preciso perseverar, querido. Mesmo diante das orações que nos afetam. Elias, ele orou que o céu se fechasse e parasse de chover. Deus ouvia a oração dele? Acho que só meia dúzia acha que ouviu, as outras não sei. Mas Deus ouviu a oração dele. Mas ao ouvir a oração dele afetou todo Israel. Mas afetou a vida dele também. Porque não foi só em Israel que faltou água, não foi só para Israel que faltou água. Faltou água para Elias também. Ele teve que sair da sua comodidade e ir para o ribeiro do Querite lá. Depois do ribeiro do Querite, até o ribeiro secou. Ele teve que ir para outro lugar, lá na casa da viúva de Sarepta. Então a vida dele também foi alterada pelas orações que ele mesmo fez. E foi alterada de uma forma, vamos dizer assim, não muito boa. Podemos pensar, será que ele poderia desistir daquele propósito que ele estava fazendo, de trazer Israel de volta para Deus? Ah, mas eu orei e minha vida está tendo umas mudanças que eu não esperava, vou desistir? Não, eu preciso perseverar. Mesmo quando eu oro e as minhas orações me afetam. Ah, eu estou orando pelo meu filho, e às vezes a gente ora por um filho, por um parente, e às vezes as coisas degringolam e afetam a nossa vida.
Aquele parente que a gente ora, de repente passa por um problema financeiro e vem pedir dinheiro para quem? Para você que está orando. E aí você faz o quê? Ah não, Deus, ó, deixa a vida dele para lá e a minha para cá. Mas às vezes as orações que a gente faz nos afetam. Ah, Deus, salva o meu filho. Aí o filho vai lá. Mãe, o casamento acabou. Pai, o casamento acabou. Posso voltar para casa? A oração que você está fazendo às vezes te afeta. E você recebe, tem que não, né? Mas normalmente recebe o filho de volta, a filha de volta, para que ali ela possa, de repente, ouvir a palavra, ser curada, ser restaurada, ser salva, e aí seguir a vida dele depois. Como nossas orações afetam a nossa vida, queridos. E nos exige perseverar na fé e na obediência, mesmo diante dessas situações. Então, nessa noite, eu queria falar só sobre mais uma coisa, que é Mateus. Essa eu vou falar rapidinho, porque como diria minha saudosa mãe, o tempo urge. Minha mãe falava muito isso. Mateus 27, um texto que todos nós conhecemos, versículo 24 ao 26, diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. No caso era Cristo, né? Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui eu queria trazer algo para nós, que esse texto exemplifica, é que não decidir também é uma decisão. Pilatos aqui, ele quis se omitir. Eu não vou decidir nada, eu não vou me envolver nisso daí. Embora, se você ler um pouquinho antes, eu não li para a gente ganhar tempo, Deus já havia dado um sonho para a esposa de Pilatos, dizendo: não se envolva no caso desse justo. Mas ainda assim ele não quis ouvir a direção de Deus, dada através da esposa, e quis se omitir diante daquela situação. Vou lavar minhas mãos, não vou me envolver. Mas isso é uma decisão também, queridos. Não se envolver, a gente acha que não está decidindo nada, mas na realidade você está decidindo. E no caso aqui, a gente sabe, né, que Jesus teria que morrer de alguma forma para salvar a humanidade. Tudo bem, estava no plano de Deus, tudo isso eu entendo. Mas, numa visão humana, a vida de Jesus estava nas mãos de Pilatos. Ele poderia ter tomado uma outra decisão. Ele poderia ter seguido um outro caminho e não ter se responsabilizado da forma como foi. Jesus morreria? Morreria, de uma outra forma, mas não por uma omissão, não por uma decisão de Pilatos de não se envolver naquela circunstância. Eu queria trazer isso para nós também, querido. Quando a gente decide não decidir nada, é uma decisão. E a gente precisa estar muito atento com relação a isso. A gente não pode se omitir nas nossas próprias vidas. A gente não pode se omitir como servos de Deus diante das circunstâncias. Deus nos chamou como os representantes dele. Eu preciso anunciar aquilo que Jesus fala. Eu preciso anunciar a palavra de Deus. Eu preciso me posicionar ao lado de Cristo para seguir as orientações que ele nos dá. Não podemos ser uma geração da igreja que se omite. Não podemos ser uma geração da igreja que só lava as mãos e que se esconde por medo das decisões a serem tomadas. Pilatos aqui se escondeu por medo da decisão a ser tomada. Tinha tumulto, a população ali de Israel estava, de Jerusalém especificamente, estava ali enaltecida, estava ali alterada. Ele ficou com medo de, se eu tentar salvar Jesus, vai ter um confronto aqui em Jerusalém, posso perder meu reinado, meu governo, sei lá. Ele preferiu não se envolver. Decidiu não se envolver.
achando que isso iria isentá-lo de algumas coisas. Diz a história, isso não está na Bíblia, mas diz a história que Pilatos morreu louco, enlouquecido. E diz a história que ele morreu e ficava toda hora esfregando as mãos dizendo: eu lavo as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. Ou seja, aquela não decisão dele pela causa de Cristo o levou a viver, vamos dizer assim, atormentado na sua memória. E quantos de nós hoje vivemos, lógico, em graus diferentes, atormentados por decisões que nós deixamos que outros tomassem no nosso lugar? Atormentados por decisões que a gente não tomou quando deveria ter tomado. Então, nessa noite, meu irmão, não se omita. Não fuja da sua responsabilidade como servo de Deus. Não fuja da sua responsabilidade sobre a sua própria vida. Decida. É fácil decidir? Não, nem sempre. Mas decida, ainda que sejam decisões importantes, ainda que sejam decisões que a gente tome, pode até ser errado. Mas decida. Às vezes a gente precisa tomar decisões erradas para aprender a tomar as decisões certas. Mas se a gente nunca decidir, a gente não treina, a gente não aprende. Então nessa noite, decida orar, meu irmão. Decida confiar em Deus. Decida perseverar na sua fé. E deixa eu falar isso aqui, eu não falei, mas é importante falar. Perseverar na fé é diferente de teimosia, tá, irmãos? Perseverar na fé diante daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus tem para nós. Mas não seja teimoso. Teimoso é a gente insistir naquilo que a gente quer, e não naquilo que Deus tem para nós. Então diga para o seu irmão, para ficar bem gravado, diga para ele: persevera, meu irmão. Mas não seja teimoso. Persevera na sua fé, mas não seja teimoso. E quarta coisa, não se omita, meu irmão. Decida. Escolha decidir. Não lave suas mãos, não. Escolha decidir. Faça aquilo que Deus está te orientando a fazer, debaixo da direção que Deus te dá, debaixo da orientação que a Bíblia te dá. Mas decida, meu irmão. Decida fazer aquilo que Deus te chamou, porque esse é o caminho de bênção que Deus tem para você e para todos que estão ao seu redor. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por mim, por você. Feche seus olhos. Estamos num culto de oração, Pai. E talvez muitos de nós estamos aqui, alguns de nós, num embate de fé, Senhor. Situações que sobrevieram sobre nós, como a gente até ouviu ontem, o pastor Roberto pregando pela manhã. Jairo ali, algo aconteceu. O quadro da filha dele piorou. E ele percebeu, vai morrer. O que faz numa situação como essa? Ele decidiu o caminho da fé. Vou buscar a Jesus. Talvez ele possa fazer alguma coisa. Quantos de nós estão aqui enfrentando, Pai, problemas financeiros? As dívidas se acumulam, aumentam. E a gente pensa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar isso? Talvez alguém esteja aqui enfrentando um problema de saúde, como eu falei aqui. E o médico disse que meu quadro está agravando. E o médico disse que está aumentando o nódulo, o tumor, seja lá o que for. E o médico disse que a enfermidade está avançando. O que eu vou fazer? E descobri que eu estou com essa doença. Como conviver com isso agora? O médico disse que não tem cura, só tem tratamento, mas não tem cura. Ou o médico disse que nem cura nem tratamento tem, é só continuar vivendo. Quantos de nós, Pai, estamos enfrentando conflitos nos nossos relacionamentos, seja no casamento, seja relacionamentos familiares, entre pais e filhos, parentela, tios, sobrinhos. Como a gente ouve aí falar tanto sobre isso, cunhados.
Quando alguém morre na família, testamento, inventário, como isso às vezes gera conflitos, situações. E a gente olha como resolver essa questão dentro da minha casa, como resolver essa questão no meio da minha família, como reconquistar o meu marido, como reconquistar a minha esposa. Conflitos, Pai, que às vezes a gente enfrenta, conflitos que a gente enfrenta na nossa vida sentimental. Eu falei aqui de casamentos, quantos solteiros, viúvos, divorciados passam por conflitos assim. Também penso, meu Deus, já passei por um casamento, já passei por outro, já passei por um relacionamento, já passei por isso. Será que eu ainda vou conseguir ter um casamento, um relacionamento saudável? Impossibilidades, Pai, que se colocam diante de nós. Às vezes a gente olha para o nosso ministério, Deus, eu pensei que o ministério ia ser diferente, mas está sendo dessa forma. Como vencer os desafios no ministério, na vida espiritual, como crescer, como viver o evangelho na prática, Deus, às vezes é tão difícil. A palavra de Deus para mim e para você diante desses desafios é: escolha confiar em Deus. Ah, Deus, mas me mostra o projeto todo, me mostra o plano todo. Não, não é assim que funciona. Deus, Ele fala, depois Ele aponta o primeiro degrau da escada, depois o segundo, depois Ele mostra, talvez até por misericórdia, os próximos 10. Dificilmente Deus mostrou a escada inteira para alguém. Ele sempre foi mostrando parte a parte. Nos ajuda a confiar, Pai. Estamos constantemente no embate entre a fé e a razão, entre a fé e as circunstâncias, entre confiar em Deus e as urgências que batem à nossa porta. Daniel estava diante de uma urgência. A minha vida está em risco, posso morrer a qualquer momento, mas eu vou escolher confiar em Deus. Eu vou orar a Deus. Ainda dá tempo de orar. Vou orar. Não precisa ser uma oração de 5 dias, de 20 horas, mas eu vou orar e vou falar com Deus, porque Deus ainda tem uma saída para mim. Nos ajude, Pai, confiar no Senhor. Como diz a Tua palavra, que a nossa fé não seja uma fé morta, sem obras, não, mas que seja uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé operante, Senhor, uma fé que traz à existência a realidade de Deus para as circunstâncias que vivemos. Um dos ataques do inimigo dos últimos dias é a apostasia, abandonar a fé, negar a fé. E o Senhor mesmo disse: quando o Senhor voltar, será que porventura achará fé na terra? Vai achar sim, Senhor. Eis-me aqui. Vai achar sim, Senhor. Eis os meus irmãos aqui. Sustenta a nossa fé, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Nos ajude, Pai, diante dos desafios que cada um aqui enfrenta. Nos ajude a guardar a nossa fé. Nos ajude, Pai, diante das afrontas, como Israel enfrentou a rodear Jericó. As pessoas ficavam de cima da muralha zombando deles. Nos ajude, Pai, diante das situações, como estou lendo Neemias agora, Neemias reconstruindo lá as muralhas, e Sambalate, Tobias lá dizendo: vocês estão fazendo isso daí, mas se até uma raposa subir nessa muralha, essa muralha vai cair. Nos ajude, Pai, diante de situações, às vezes pessoas até próximas, como foi o caso de Jó. Sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Nos ajude nesses embates da vida, permanecer com a nossa fé em Ti, Senhor. Ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Eu amo o Salmo 56 que diz: quando eu temer, hei de confiar em Ti. Que os nossos medos não sobreponham a nossa fé, mas que, pelo contrário, a nossa fé venha subjugar os nossos medos e trazer à existência a Tua vontade para as nossas vidas.
Assim nós oramos, Pai, entregando o momento de vida que cada um de nós enfrenta. E eu te peço, sustenta a nossa fé, firma-nos na fé, Pai, porque nessa noite nós decidimos crer no Senhor, decidimos pela fé. Talvez chegamos aqui cheios de questionamentos, mas nós queremos dizer, eu decido pela fé nessa noite. Talvez chegamos aqui pensando, vou desistir, vou abandonar, vou parar de orar, vou parar de apresentar isso ao Senhor. E Deus está dizendo para você, persevera mais um pouco, caminha mais um pouco, caminha mais uma milha comigo, porque eu tenho milagres para fazer na sua vida. Eu tenho milagres para fazer ainda nessa situação. Não foi você que quis orar por isso, mas fui eu, o Senhor, que coloquei essa causa, esse propósito no coração, esse propósito de oração, de clamor, de jejum, quem sabe? Foi o Senhor quem colocou no seu coração. Não desista, confia, persevera na confiança, porque Deus tem uma grande recompensa para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Sente um pouquinho. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção. Diaconisa Vivian Oliveira estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações às 15 horas. Você que tem essa disponibilidade de horário, esteja conosco. Será uma tarde de bênção, de milagres. Próxima quarta-feira, culto da palavra, às 19h30. Pastor Pablo vai estar aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar para você nesses dias. Sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração, de consagração, às 7h30 da manhã. E no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez, 8, 10h30, 18 horas. Lembrando que o próximo domingo, o nosso terceiro domingo, é o domingo missionário. Então você que faz parte disso, esteja conosco, traga já a sua oferta e que nós possamos estar aqui reunidos mais uma vez para a glória do Senhor. Amém? Não posso me esquecer da nossa escola bíblica dominical. Nós iniciamos a nossa revista sobre orações poderosas e já estudamos sobre a oração de Davi, baseado no Salmo 51. Então nessa próxima quarta-feira vamos estudar isso. E na próxima lição vamos estudar sobre a oração de Esther, que foi uma oração também eficaz, que trouxe um grande resultado para ela e para todo Israel. Então encorajo você que quer aprender sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a oração. Esteja conosco para juntos trilharmos essa caminhada e crescermos mais e mais na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu dei todos os avisos. Falando sobre fé, queridos, esse também é um momento de fé, em que nós trazemos as nossas dízimos e as nossas ofertas. Nós trazemos nossos dízimos e ofertas porque confiamos de que Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar, vai suprir nossas necessidades. Trazemos nossos dízimos e ofertas porque confiamos em Deus, que nos ordenou fazer isso. Então eu estou confiando na palavra que Deus me deu. Eu estou trazendo dízimos e ofertas porque eu creio num Deus que abençoa e trago meus dízimos e ofertas confiando que, fazendo, estou consagrando a minha vida financeira, a minha renda, todos os meus 90% estão sendo consagrados e abençoados graças aos 10% que eu trago em fidelidade ao Senhor. Então, uma fé que eu estou exercitando num simples ato de trazer dízimos e ofertas na casa de Deus. Então, essa é uma ação que eu preciso confiar em Deus e preciso perseverar nessa ação. Tem muitas pessoas que acham que vão trazer dízimos e ofertas e vão ficar milionários. Aí passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos e não ficou milionária. Ela acha que o dízimo e a oferta não está sendo eficiente. Para de ofertar, para de dizimar. Tem que dizer a verdade, meu irmão. Trazer dízimos e ofertas é questão de fé e confiança em Deus. Mas não quer dizer que todo mundo vai ficar milionário. Eu não vou deixar de trazer dízimos e ofertas porque eu não fiquei milionário.
E olha que eu sou dizimista ofertante já há um bom tempo, né? Não fiquei milionário até então. E também, confesso a você, não estou nessa expectativa. Se Deus quiser me fazer um milionário, é com Ele, mas não estou nessa expectativa. Minha expectativa é agradar ao Senhor. Minha expectativa é confiar em Deus de que Ele está cuidando de mim. Confiar em Deus de que Ele vai suprir minhas necessidades. Eu não conheço o meu futuro, queridos, mas eu sei de Deus, conheço o Deus que sabe qual é o futuro que está me esperando, e Ele já está lá comigo, preparando tudo aquilo que eu preciso para enfrentar aquele futuro que está ali na frente. Confiança, queridos. Então, nessa hora, eu quero encorajar você a continuar confiando em Deus. Ah, mas a situação do Brasil mudou. Mas o céu continua a mesma coisa. A fidelidade de Deus para conosco continua a mesma. Então eu continuo confiando em Deus, que apesar de que a realidade brasileira possa ter mudado, o meu Deus, a Bíblia fala que Ele não muda, e nele não há mudança, nem sombra de variação. Então eu continuo confiando em Deus, porque Deus vai cuidar de mim. Amém? Com essa palavra no seu coração, quero convidar você a trazer o seu dízimo, sua oferta, com fé, com alegria no seu coração. Você que tiver o seu envelope, separa o envelope, pode pegar aí na frente, ou você já trouxe preparado. Nós preparamos aí, você tem na sua frente aí o QR Code. Se você quiser utilizar o Pix, já facilita um pouco para você. Nem todos têm essa habilidade, mas você pode aprender. Você pode utilizar a máquina lá atrás, ou o Pix com o CNPJ, faça da forma que ficar melhor para você. Assim que você tiver com sua oferta pronta, seu dízimo pronto, vem aqui à frente, levante do seu lugar. Eu quero receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de cada um que está aqui presente, Senhor, poder, Senhor, depositar, Senhor, o que é de Ti, Senhor. Pai amado, abençoa cada um que deu o dízimo, Senhor, a oferta, Senhor. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ainda. Tem aqui os pedidos de oração. Diácono Wellington, vai orar aqui os pedidos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar por Iracema, cura. Marquinhos, né? Vai operar amanhã. Jurema, cura. Esther, cura. Carolina, cura. Aline, pedido de cura. Ângela Cristina, pedido de cura. Isabel Condessa, pedido de cura. Helena Esmeralda, pedido de salvação. Alexandre Pinto, pedido de salvação. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós encaminhamos a Ti, Senhor, todas essas petições, Pai, todos esses pedidos, Senhor, são necessidades urgentes, Pai. É cura, é libertação, é salvação, Pai. Entregamos em Tuas mãos essas vidas. E que seja aqui, Pai, operado um milagre na vida de cada um conforme essa necessidade, para a Tua honra e para a Tua glória. Que para que eles saibam que há Deus em Israel e que a oração tem o seu efeito, ela é efetiva. Nós entregamos em Tuas mãos pela oração. Decidimos orar, Pai, assim como foi nos ensinado. Decidimos colocar essas vidas em Tuas mãos. Se algum irmão tem alguém que gostaria de incluir nessa oração também em pensamento, coloque o nome dessa pessoa. Se ela tem uma necessidade, se ela tem uma dificuldade, coloque agora nas mãos do Senhor, porque Deus tem o desejo, Deus tem a vontade de nos responder de forma positiva. Deus quer operar um milagre em nossas vidas, que é para que o nome dele seja glorificado, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa igreja cresça, para que o reino de Deus se expanda na terra. É por meio das respostas de oração que Deus vai operando os milagres. Então, Senhor, somos gratos a Ti por essa noite, somos gratos a Ti por esses pedidos, porque cremos que Tu já recebeu e já está operando para a Tua honra e para a Tua glória. E assim o fizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, Pai. Queridos, coloque de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite e falou aos nossos corações, Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite nas nossas vidas, Pai. E queremos te pedir, Pai, agora que o Senhor vai nos levar de volta para a nossa residência, que nós possamos encontrar um lugar onde o Teu Espírito Santo lá já está, Pai. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, Pai. E fala conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas para louvor da Tua glória, Senhor. Com o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente.